Olá, que alegria poder estar mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez, num podcast muito especial. Faço questão de estar aqui com muita alegria. Esse nome pode confrontar com o meu amigo, coach, empresário, Iago Morelli. Tudo bem, Iago? Tudo bem. Prazer é todo meu. Primeiro dia de episódio do meu podcast e eu tive a felicidade de você aceitar o meu convite. A primeira oportunidade, para quem não sabe, de eu falar no podcast foi você que me deu e gratidão é algo que eu levo para minha vida. Eu quero já agradecer, me sinto muito honrada em estar aqui. E lembrando que esse nome começou há um ano atrás, tem o que, mais ou menos um ano que a gente não se fala, né? Já tivemos, você já esteve dando prazer, a honra de estar comigo umas 3 vezes, em 3 episódios diferentes. E hoje estou aqui como sua convidada e estar no primeiro podcast. Então quero te agradecer muito, me sinto muito honrada, obrigado por esse momento. Esse podcast foi criado através dos podcasts que eu participei, né, dos seus Exato. podcasts, onde nas entrevistas eu te confrontei em um momento. E eu sempre falo, você não é motivacional, você confronta, né? Isso aí. Seu lance é confrontar. Exatamente, porque o conforto gera algo ruim para as pessoas e o confronto não, gera o questionamento, né? Então, se você confronta a pessoa da maneira certa, você consegue extrair coisas positivas. E aí você falou isso do confronto e a gente falou desse nome Pode Confrontar. Então, é o início de uma história que eu tenho certeza que daqui a um tempo vai ser algo que vai impactar muitas vidas, que esse é o nosso objetivo aqui. E acredito que já é sucesso, né? É isso, Porque o trabalho, eu creio nisso. a forma como você, quem não te conhece e as pessoas que vão te conhecer a partir de agora do Pode Confrontar, mas aqui na sua cidade, todos que sabem da sua carreira, o trabalho, o sucesso, pela sua idade, eu sempre falo isso, né? Pela sua idade, gente, ele só tem 26 aninhos, 27, 27, né? Agora é 27. Olha, já tá quase chegando 28. Meu Deus! Dia 14 de novembro. Então quero presente dia 31, tá? Ah, dia 31, agora Agora é o meu. já é antes o seu, né? Então é isso. E Reciprocidade, eu vou dar pra você. com E aí no meu certeza. aniversário eu vou receber. Com certeza. Mas eu quero, assim como eu já te conheço, que os seus seguidores também conheçam um pouco mais do Iago Morelli. Antes de entrarmos no assunto principal, conta um pouquinho pra gente quem é Iago Morelli, como foi a sua infância e como despertou esse lado empresarial e coach também. Vamos lá. Iago da Silva Morelli, tenho 27 anos de idade, filho da Analice Lima da Silva, do Fábio Leite Morelli. Sou morador do Pôr da Pedra, São Gonçalo, nascido e criado lá. E a minha infância foi uma infância bem complicada, né? Bem desafiadora. Sempre fui um garoto muito espoleta, sempre gostei muito de brincar, mas tive muitos problemas por escassez, né? Por relacionamentos com meu pai, com minha mãe, por coisas que aconteceram na minha vida, né? Então foi uma infância onde eu me diverti bastante, porque eu sempre gostei de brincar, mas eu também tive muitas coisas, muitas frustrações, muitas coisas que aconteceram comigo no passado que depois de um tempo eu fui entender o quanto aquilo ali me fazia mal, né? Então foi uma infância onde eu não tive tanto recurso financeiro para fazer um curso, para sair, para viajar, talvez até para comer algo diferente. Eu lembro muito disso na minha infância, mas acredito que Deus não dá uma cruz para quem não possa carregar, né? Eu valorizo muito isso que eu passei, porque isso me fez valorizar muito. Eu acredito que nós somos chaves das prisões que a gente sai. Tudo aquilo que eu superei no meu passado, hoje serve para ajudar os jovens da minha escola e as pessoas que estão à minha volta. E hoje, levando para a internet também esse conhecimento e essa minha história de superação, de uma pessoa que veio do nada e está construindo, né? A gente está sempre em construção, mas está construindo algo que tem ajudado muitas pessoas e tem marcado na vida das pessoas de forma positiva. E quando foi assim que você tomou a decisão ou que deu aquele boom, começou a acontecer e você sentou e pensou, valeu a pena? Eu acho que quando que chegou esse momento que eu sentei e pensei que valeu a pena? Cara, eu acho que depois que... A pergunta é bem... Eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que
sempre vale a pena. Sempre vale. Cada desafio, né? Sempre vale. Da onde eu vim, eu não tinha muita opção. Acho que isso também é um ponto de partida. As pessoas reclamam do fundo do poço, mas ele é fundamental, porque não tem como descer mais, é só para cima. Agora, Iago, você, mais uma vez falando, você é novo, você tem 27 anos. Não faz tanto tempo assim que a sua vida, que você saiu, claro, a sua infância foi uma infância difícil, e hoje, como empresário, quanto tempo você tem de empresário e coach? 5 anos de empresário e 3 anos de formação de coach pela FebraCIS. Na verdade, eu fiz o método CIS, primeiro em São Paulo, que é o maior treinamento de inteligência emocional da América Latina. Depois eu me formei em coach pela FebraCIS, fiz mais de 150 horas de conhecimento teórico e prático. Isso faz 3 anos que eu comecei a entrar nesse universo de entender como que funciona a mente humana, o comportamento e o porquê das coisas, sabe? Hoje tem essa geração, uma geração que se acostuma a viver a vida que está e não se questiona por que está vivendo aquela vida. Eu sempre fui um cara que questionei. Por que tem pessoas que saíram da onde eu estou e viveram coisas extraordinárias e por que eu não posso? Se essa pessoa pode, eu também posso. E eu comecei a ter esse questionamento comigo. Eu comecei a trabalhar o autodesenvolvimento. Aí eu conheci o Paulo Vieira e a partir desse momento eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero realmente me destravar, me conhecer mais, porque esse é o meu propósito de vida. Fazer isso primeiro em mim, para que depois eu possa fazer isso nas pessoas, ajudar as pessoas. Porque ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Só que nós somos um canal. E eu acredito que eu sou um canal na vida das pessoas. Então, eu acho que esses dois pontos. Primeiro, me desenvolver para sair daquele fundo do poço. E depois que eu sair, eu falo, cara, agora eu posso ajudar outras pessoas. Eu saí dessas prisões, eu posso ajudar. E essa foi a escolha para o ramo da educação? Sim. Como que aconteceu o ramo da educação na minha vida? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu já tinha trabalhado em alguns lugares. De ajudante de pedreiro, lava-jato. Minha mãe até fala, você sempre foi um garoto que gostava de dinheiro, né? Tinha vizinha que eu batia na porta dela, oferecia ajuda para limpar o quintal, para carregar algo. Sempre gostei de trabalhar e do dinheiro. Trabalhei em quiosque, na época no piscinão, onde tinha área de exame, que eu me desenvolvi muito com pessoas, me relacionei muito com pessoas. Eu sempre me coloquei em lugares com pessoas mais velhas. Isso é uma vantagem que eu tive na minha vida, né? Eu acho que também fez com que você desenvolveu, cresceu mais, né, mentalmente. Exatamente. E aí teve um dia que eu passando por um momento ruim na minha vida, com 17 anos de idade, tinha perdido um trabalho, estava meio desnorteado, vamos falar assim. Acho que na época nem 17, tinha 16 anos. 16 anos, de 15 para 16 anos. Eu recebi uma ligação de um curso. Eu fui com minha avó fazer nesse curso. Era um treinamento gratuito na época. Eu não tive condição para fazer o curso particular. Só que eu saí dali com um sentimento que eu precisava fazer aquele curso. Eu acho que o vendedor foi tão convincente comigo, e eu tenho que agradecer ele até hoje por isso, que eu saí dali com o entendimento, cara, eu tenho que fazer esse curso, vai mudar minha vida. E aí eu comecei a trabalhar com meu padrasto, de ajudante de pedreiro, e através desse trabalho eu levantei um recurso e paguei para fazer o curso. Aí começou minha jornada no ramo de curso. Eu comecei a fazer o curso, como eu era um cara bem descolado pelo meu perfil comportamental, que é influente, que a gente pode falar disso depois. Eu comecei a criar relacionamento com as pessoas e recebi o convite de trabalhar na pesquisa de rua, fazendo o cadastro das pessoas na rua. E foi minha primeira experiência trabalhando nesse mercado. Só que quando eu entrei para fazer minha matrícula, depois que eu já tinha passado pelo curso e não tinha o recurso e voltei para pagar, um cara que me atendeu estava de terno, com um braceletezinho, e eu olhei para aquilo e falei, cara, um dia eu vou estar ali. Não sei porquê, eu falei, eu quero trabalhar com isso. E eu entrei nesse mercado, fui o melhor pesquisador, virei supervisor de pesquisa. Depois virei supervisor de telemarketing, supervisor de PA4, que era uma área que tinha na empresa. Depois gerente comercial. E há 5 anos eu tive a oportunidade de ter minha própria escola. Que aí eu posso contar depois a história. Mas foi uma jornada onde hoje eu entendo que eu tive algo diferente. O que? Eu fiz sem focar no que eu iria receber. Essa geração que a gente está vivendo hoje, Beto, ela tem uma grande dificuldade.
ela hoje prefere fazer as coisas só pela troca. Toma lá, dá cá. Exato. Vou dar um exemplo aqui. Você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa. A pessoa ela é recepcionista da empresa. Qual a função dela? Atender as pessoas bem. Ela trabalha de 8 às 5 horas. Ela tem que atender bem, ela tem que receber as parcelas ou receber os pagamentos. Essa pessoa ela chega para trabalhar e tem outra coisa para fazer que não é da área dela. Ela não quer fazer. Ela não faz. Eu fui contratada para isso e Só pronto. para isso. Exato. Ela não fica depois do horário para talvez fazer algo. Não porque a empresa pediu, por natureza dela. Não tem esse interesse hoje em dia. Não tem esse interesse. Era isso que eu ia te falar, porque você se encontrou, você viu, eu quero estar nesse lugar. Mas você não pensou somente em você, né? Hoje você é um empresário, dono de uma escola. Você pensou em você e também poder mudar a vida de outros jovens da sua idade. Isso foi uma consequência. Mas inicialmente eu era um cara que entendia o quê? Eu preciso fazer mais do que eu ganho. Por quê? O ganhar é ilimitado, o fazer tem um limite. Exato. Então, se eu faço muito, logo, ao longo prazo, eu vou ganhar muito, dito e feito. Eu trabalhava 12 horas às vezes. Na empresa não me pedia, mas eu trabalhava com comissão. Eu queria entregar, eu queria ganhar mais, eu queria bater metas. Não era só pela grana, eu queria marcar. Eu tive muito isso comigo na minha trajetória. Queria marcar. Saber onde quer chegar. Fazer a diferença, sabe? Falar, eu fiz isso aqui, eu tenho esse resultado. Eu posso provar que eu fiz isso daqui. Eu lembro de resultados que a gente construiu, recordes de matrícula, nesse período que eu mais trabalhei. E eu ganhava um salário mínimo na época. Só que de comissionamento, eu fazendo tanto isso a longo prazo, eu cresci na empresa, eu já tive com 18 anos ganhando R$7.000 de comissão. Por quê? Porque eu entregava. Então, aqui já tem uma primeira chave que eu quero dar para vocês. Entenda uma coisa, se você faz mais do que você ganha, logo você vai ganhar mais do que você faz, porque o fazer tem limite e o ganhar não tem. Então para com essa coisa de eu vou trabalhar para botar dinheiro no bolso de patrão. Você vai trabalhar pela sua história e pela tua vida, é sobre você. Iago, mas aí a empresa me decepcionou. Me mandou embora e não me pagou nada. O que eu faço? Você vai para a próxima e faz melhor, porque a empresa errou com você. E não é sobre a empresa, é sobre você. O mal das pessoas é isso. Isso é na vida, Beto. Na vida, tem pessoas que se corrompem porque passaram por uma situação ruim. Por exemplo, eu nunca traí. Aí eu fui traído, a partir do momento que eu fui traído, agora eu traio todo mundo que eu me relaciono. Exato. Se um patrão te mandou embora, foi ruim com você, vai para a próxima empresa e faz melhor do que você fez nessa. Porque uma hora tu vai encontrar uma pessoa que valoriza isso. E se você não encontrar assim, isso vai fazer parte de você. Você vai criar sua própria empresa no futuro. Eu tive muitos patrões que me decepcionaram. Muitos. E eu conto essa história de uma empresa que eu estava falindo na época. E a gente trabalhando dedicado, porque não era sobre a empresa, era sobre mim. Através da falência da empresa, a gente pegou a estrutura, compramos a estrutura, os alunos que restou e montei meu próprio curso. Porque eu insisti naquilo ali. Então, a vida é muito sobre isso. As pessoas elas querem a recompensa antes de fazer. E a recompensa é algo que você tem a partir do momento que você faz. E é uma coisa que você conquista, né? É uma conquista. É uma conquista, exatamente. E você falando sobre, já ia te perguntar, você já entrou um pouco no assunto. Conta um pouco da história da Master. Qual foi a maior curiosidade? Como aconteceu a Escola Master? Tá, vamos lá. Eu já trabalho nesse ramo, tô com 27, com 16, eu já trabalho nesse ramo há 11 anos. Meu sócio já trabalha há 15 ou 16 anos nesse ramo. Começou através disso. Ele começou a trabalhar no ramo, eu também. Nessa história que eu contei, onde eu comecei como aluno, virei pesquisador e fui crescendo. Trabalhei numa empresa, depois fui para a SOS, fiz grandes resultados, consegui trabalhar para 5 escolas. Depois essa empresa ela acabou quebrando, se transformou em outra. E aí chegou um momento que a gente estava nessa última empresa que nós trabalhamos, que era a ITEC, eu e o Ala lá, e a empresa estava quebrando. E a gente viu uma oportunidade. A gente sabia que se tivesse na nossa mão um negócio, a gente poderia fazer diferente. Porque a gente não entendia de gestão, mas a gente entendia de pessoas. Essa sempre foi a nossa vantagem competitiva, entender sobre pessoas, a minha e do Ala. Sim.
E a gente se aventurou, pegamos dinheiro emprestado na época com um cara que emprestava dinheiro a juros, né? O famoso agiota. Agiota. Será que existe ainda? Claro, muito. Na época. E porque a gente era tão sonhador, a gente acreditava tanto naquilo, era tão algo que queimava tanto no nosso coração que a gente nem pensou no risco. Se você fosse conversar com qualquer contador, com qualquer pessoa em sã consciência, não faria o que a gente fez. Mas é o que você falou, né? É a vontade. Você não tinha experiência na gestão, mas tinha uma vontade Tinha de um crescer, chamado dentro de mim, algo muito forte. E ali a gente começou, fez a obra, alguns profissionais a gente recontratou dessa empresa. O início sem recurso, muito difícil, trazendo salário, a empresa sem porta, sem equipamentos bons, e você no meio daquele fogo. Eu lembro que eu morava, né, com minha ex-esposa na época numa casinha pequenininha, quase móveis não tinha na casa. Agora, uma observação. Realmente você como diz a palavra, se tornou uma pessoa, sempre gostou de estar com pessoas mais velhas. Você, a palavra está fugindo da minha cabeça. Adiantado, não, como é? Precoce? Precoce. Sim. Vamos dizer, até no casamento? Até o casamento. Casou muito cedo. Eu fui casado já 2 vezes. Isso é uma coisa que a gente pode falar depois, quando terminar essa parte do curso, para eu concluir essa história. E a gente começou a galgar aquilo ali, começou a não cometer os mesmos erros que o outro dono cometia na época, né? As experiências que nós tivemos no mercado. E lógico, você vai cometer erros. Tem coisas que a gente está ajustando agora, 5 anos depois. Sabe? Mas eu acho que uma coisa não pode negociar, nunca. Independente de erro, que é princípios e caráter. Não há negociação. Não. Isso, é verdade. Não. Então eu acho que o que fez a gente se manter, mesmo não tendo conhecimento de diversas áreas, foram nossos princípios e o nosso caráter, sabe? E por isso que a gente está até hoje aí e vamos construir algo cada vez maior. Então, a base da escola é essa. Hoje nós estamos quase 1.000 alunos, nós temos mais de 35 colaboradores. Eu tive a oportunidade de conhecer a Escola Master, já fui umas 2, 3 vezes. O que você está falando dá para quem não te conhece, mas quem conhece e sabe do trabalho que você vem desenvolvendo na escola, a gente observa aquele interesse, né, o desejo, porque a sua empresa ela é a sua cara, né? E a escola, dá para observar quando você sempre marca alguma palestra e algo, eu tive a oportunidade de estar, o interesse, né? Os jovens estão ali buscando com vontade e, assim, quem não conhece poderia fazer um roteiro, né? Um tour e conhecer a Escola Master, porque é uma escola nota 10. Cara, a gente pegou tudo que a gente passou nesse ramo, né? Eu já tive experiências ruins. Quais experiências, Iago? Já ligaram para minha casa, eu fui com minha mãe, enganaram a gente em questão de venda e também chegaram a humilhar minha mãe que não tinha condição de pagar o curso na época. Você tem uma noção. O mercado ele é muito assim. Tem muita gente que liga para as pessoas, fala uma coisa, chega na hora é outra. É outra. Então a gente também tem essa luta no mercado de você mostrar que você está fazendo diferente. Então hoje o que a gente trabalha no nosso time lá, na nossa escola, não é o Iago. A Escola Master não é só o Iago. É feita de vários colaboradores, de várias pessoas apaixonadas por vidas. Hoje o que a gente traz para a nossa escola é trabalhar a verdade. A gente tem um propósito de transformar famílias, de mudar lares. A gente ontem estava com várias pessoas lá para uma reunião de pais, onde foi falado coisas que não é falado em qualquer lugar. E é um bom momento também para falarmos o diferencial da Master, né? Que vocês não tratam somente os alunos. Tem um dia para os pais também, não é isso? Uma vez por mês a gente faz um trabalho com os pais, onde eu trago tudo isso do meu conhecimento, né, sobre perdão, sobre vícios emocionais, sobre crença, sobre inteligência emocional, sobre a relação do pai com o filho, sobre a cobrança. Lógico, eu não quero ensinar ninguém a ser pai, quem sou eu para ensinar? Mas existe algo científico, existe algo sobre o comportamento humano que as pessoas elas precisam investir um tempo em aprender. A palavra tem poder, você precisa controlar o que você fala para os seus filhos, você precisa conversar, você precisa largar o orgulho de lado e às vezes pedir um perdão por algo que você fez. Muitas das vezes acontece o quê? Você teve um pai que foi rígido com você, isso fez você chegar aqui e aí você faz a mesma coisa com seu filho.
A geração é outra. O que tu aguentou, teu filho não vai aguentar. Exato. E você vai bloquear teu filho. Quando a gente pega um jovem que tá tímido, a timidez, ela não é acaso. Ela é fruto de bloqueios. É fruto de experiências que essa pessoa passou na vida dela e ela não curou. A cicatriz ainda está aberta. Então imagina que você tem uma ferida que é falar em público, porque ela foi gerada na escola. Lembra que você me falou isso? Sim, eu ia comentar isso agora. A sua ferida na época era sobre a sua voz. Exato. Que você tinha uma voz, né? Que você tem um vozeirão. Isso, e quando criança eu tinha uma vergonha, porque o pessoal falava, o hominho tá chegando. Chegava na escola, começava a falar, porque era pequena, um vozeirão, pensava, o hominho. Então eu me calava, eu não falava. Muitas das vezes, na época, a professora perguntava, Betânia, né, presente, eu não falava por vergonha, por medo. E hoje se tornou o meu instrumento de trabalho. O seu propósito, o seu grande motivo é ajudar as pessoas a se destravarem. Foi um dos nossos podcasts que você me destravou nessa área. Nessa área. Foi algo assim que, para mim, marcou muito. Marcou. Eu sei disso, para mim também é uma coisa que eu levo até hoje. E esse é o nosso objetivo lá com os jovens. Identificar quais são os bloqueios deles desde cedo. Agora, essa sua receita, essa sua forma de trabalhar, hoje, observando o que tem acontecido, não nas escolas só do Brasil, mas de todo o mundo, você vê, os pais não conhecem os seus próprios filhos, não sabem o que passa com os filhos, né? Crimes, né? Os jovens levando arma para dentro da escola e matando seus companheiros. Eu acredito que essa receita que você colocou dentro da Master poderia ser usado como um modelo para outras escolas. Porque acredito que... Você quer que eu fale a verdade? Sim. Sem censura? Sem censura. Eles não estão preparados para isso. Existe uma coisa que se chama máquina de manobra. E o povo, ele participa disso. O que acontece? Imagina que você vai dar conhecimento para essa geração que já tem uma mente brilhante. Ela vai se voltar contra um sistema. Ela não vai aceitar coisas que, de fato, hoje ela aceita. Então, infelizmente, é uma luta que eu tenho. Espero um dia conseguir colocar isso que a gente ensina em todas as escolas. Hoje a gente já tem contato com muitas escolas, já tem levado palestra, algumas escolas estão se abrindo para isso, estão começando a mudar a mentalidade, mas a gente precisa cada vez mais. As escolas particulares precisam entender. Quando fala de coach é um treinador. Às vezes as pessoas levam para um lado de charlatão. Era a minha próxima pergunta. Como desenvolveu em você, se foi através da escola, o que te cativou a se tornar um coach? Vamos lá. Primeiro, o que é coach, né? As pessoas precisam entender. Sim. Coach, mentor. Coach é treinador. O coach, ele é especialista em perguntar. PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Então, ele consegue fazer as perguntas certas para tirar de você as respostas certas. Então, o que ele faz? Ele não te muda. Ele só faz você entender o que está dentro de você e ajustar as coisas cada um no seu lugar. Foi isso que a gente fez na nossa conversa. Sim. Hoje eu estava com a minha social media vindo no carro, falando a mesma coisa com ela. Ela falou, você está fazendo a minha leitura, você está falando sobre mim. Porque o coach, ele faz isso. E lógico, ele vai te ajudar a entender qual o seu ponto atual, qual é o seu estado atual, qual é o seu estado desejado, o que tem te fortalecido para que você possa chegar lá e o que tem te atrapalhado para que você possa não chegar, vai fortalecer o que você tem de bom, vai te ajudar a tirar o que você tem de ruim de forma sistêmica. O que é de forma sistêmica? Nos 11 pilares da sua vida, de forma consciente, né, e inconsciente. Esse é o ponto que faz o coach. Ele faz essa diferença na vida das pessoas. Então, muitas das vezes, a pessoa ela precisa entender sobre isso. Razão e emoção. Ele vai dominar, vai te fazer entender sobre as coisas e vai mudar a sua mente de forma racional e emocional. Então, isso é o diferencial do coach. Só que tem muita gente que fica prometendo para as pessoas mudança. E o meu objetivo não é esse. Meu objetivo não é mudar ninguém. Meu objetivo é fazer você pensar. Quem vai mudar é você, é te confrontar. E desde aquela época para cá, teve muita gente que eu confrontei e eu recebo muito feedbacks positivos desses confrontos. Maravilha. Agora, ser coach te ajudou muito na sua empresa? Claro. Ser coach é conhecer mais de pessoas. Como é que não ajuda? Exato. Hoje eu estava falando com ela sobre
perfil comportamental. Existem pessoas que trabalham, isso aqui já vai um recado para vocês, como uma ajuda. Você quer melhorar seus ganhos na área que você trabalha? Vamos botar que você é um nutricionista, você é personal de academia. Eu vou usar essas duas áreas, que são áreas que hoje eu estou, né, mais próximo, porque eu tenho feito bastante exercício e tenho focado muito em aprender sobre essas áreas. Você lida com o quê nessas áreas, Beto? Na área de... Nutrição e de educador físico. O que você lida? Com pessoas. Com pessoas. Aí como que você vai dar um feedback para a pessoa se você não conhece o perfil comportamental? Realmente tem que ter Então, todo mundo precisa aprender a lidar com pessoas. Não é só o papel do coach. Não é só o papel do coach. As pessoas falam assim, já viu aquela história que meu santo não bateu com o da Beta? Não é santo, é perfil. Você fala santo, mas é perfil comportamental. Ela tem um perfil, você tem outro. Entende? Então, coisa. Isso é o diferencial. Hoje, o que me fez potencializar a minha empresa foi esse ponto. Eu entender mais sobre pessoas. E, com isso, ajudar pessoas. E você ajudando pessoas, as pessoas elas entendem que é necessário comprar a tua briga, lutar pela tua causa, pelo aquilo que tu acredita. E aí, quando você começa a fazer isso de forma intencional, com um propósito, você começa a atrair pessoas que têm o mesmo propósito. Exato. E essas pessoas, no meio da jornada, elas são potencializadas. E a empresa cresce. A empresa é feita de pessoas. Agora, voltando um pouco no assunto da Master. Como eu disse, esse modelo que você criou está dando certo na Master. E eu falei que esse modelo deveria ser para outras escolas também. Tá, por causa do sistema e tal. Por que dá certo na Master? Porque tem pessoas comprometidas a fazer aquilo. Não são pessoas que trabalham só pela grana, são pessoas que têm um propósito. Isso a gente identifica. Entendi. Pessoas que amam vidas. Se você não gosta de pessoas, dificilmente você vai ser bom professor, um bom educador. Então, exato. Acho que o segredo são as pessoas. A Master, hoje, ela tem muito mais na parte pedagógica dos profissionais que estão lá. Preparou primeiro a equipe, né? Prepara diariamente. Eu tenho treinamentos com uma equipe pedagógica sobre as coisas que eu ensino diariamente, sobre alta performance, sobre autoconhecimento, semanalmente com a equipe comercial, semanalmente com a equipe pedagógica, porque eles vão se desenvolver, eles vão curar as coisas que eles precisam curar, vão ressignificar o que precisa ressignificar, vão entender sobre por que ele tem aquele posicionamento, e isso vai ser muito mais fácil ele fazer isso nas pessoas. Ou seja, todas as áreas da escola têm que estar alinhadíssimas, né? Isso é um desafio. É um desafio, né? É um desafio. Até hoje a gente alinha. Até hoje a gente faz ajuste. Cada vez mais. Todo o tempo, né? Você cresce, organiza. Cresce, organiza. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Elas querem os melhores cenários para começar a fazer algo. Você que quer o melhor cenário para começar a fazer algo, vou dar exemplos aqui. Quer empreender, você quer ter uma empresa, quer ter recurso, quer ter tudo para começar. Você nunca vai começar. Você quer ter um corpo legal, você quer ter dinheiro para academia, para comer, suplemento, você nunca vai começar. Você quer fazer algo diferente? Começa pelos pequenos hábitos. Você quer ter uma vida saudável? Começa a caminhar. Depois, daqui a uma semana, você começa a aumentar os passos. Daqui a pouco você está correndo. Daqui a 21 dias você melhora um pouco a sua alimentação, porque você vai estar fazendo muito exercício e você vai falar, cara, isso não pode ser em vão. Aí você melhora a sua alimentação. Daqui a um tempo você vai entrar na academia. Daqui a pouco você vai buscar ter suplemento. E aí, em 3 meses, você instala esse drive na tua cabeça. O mal das pessoas é o quê? Elas querem tudo de uma hora para outra. Então ela quer começar, eu tenho que ir na nutricionista, eu tenho que ter um personal, eu tenho que ter uma roupa de academia, ela fica dando várias historinhas para ela. E quer o resultado também, né? 20 anos comendo aquilo que não poderia comer. Quando um mês do nutricionista, poxa, eu não estou vendo resultado. E nutricionista não melhora corpo de ninguém. Não. Quem melhora é a pessoa com a atitude dela e mudança de hábito. Exatamente. Agora, Iago, como que os seus colaboradores te veem? E como você vê os seus colaboradores? Tá, como eles me veem? Isso é uma pergunta que eu posso te responder de 2 formas. Tem um lado do Iago que é cobrança. Eu sou um cara rígido quando tem que ser. Eu sou um cara firme quando tem que ser. Tem coisas que eu faço dentro de pessoas que eu conheço o coração, que eu vou despertar algo nele, que talvez nesse momento ele não vai entender,
mas a longo prazo aquilo ali foi fundamental para ele evoluir. Então tem esse um lado. Eu sou mais chato que o Ala, que é meu sócio, né? Tem muita gente que falou, ama ou odeia o Iago. Mentira, hoje tá, o Iago já foi muito pior. Sempre fui muito... Pior que eu falo, eu sempre fui muito reativo. Eu nunca tive muito filtro. Exigente, talvez sim, mas não tive muito filtro. Sim. Eu fui muito indo e aprendendo, sabe? Mas depois que eu estudei autodesenvolvimento, eu melhorei muito. Lógico, às vezes a gente tem umas coisas, porque ser empresário tem disso, né? Mas quando você conhece o coração das pessoas que estão à tua volta, isso é muito mais fácil. Então tem esse lado e tem o outro lado, que é o lado de inspiração, de ver a minha história, de ver a minha dedicação, o quanto que eu me esforço para entregar conhecimentos para eles, o quanto eu sou apaixonado e até me emociona às vezes num treinamento ou numa conversa, o quanto eu me importo pela vida das pessoas, sabe? Isso é algo que eu tenho dentro de mim, é algo natural meu. E algo que me marcou assistindo um pouco da sua história é o depoimento de uma mãe falando sobre o trabalho que você desenvolveu com o filho dela e com os pais. Com ela. E com ela estava na né? sala, no treinamento que nós temos lá, que se chama Fábrica de Talentos, tá? Até um ponto que é importante falar, não sei se está aí como pergunta. Não está. Mas para quem não conhece, o Fábrica de Talentos é um dos maiores projetos gratuitos que existe no Rio de Janeiro. Mensalmente, ele prepara mais de 200 pessoas para o mercado de trabalho e para a vida de forma gratuita. São 5 aulas onde o jovem ele aprende autorresponsabilidade, sobre coragem, sobre propósito, excelência, comunicação verbal e não verbal, análise de perfil, sabe qual é o teu perfil comportamental, imagina isso para um jovem, análise SWOT, como se posicionar numa entrevista, qual roupa vestir, o que falar, quais são as estratégias para você passar numa entrevista. Então o cara sai de lá realmente preparado, sabe? E ele fica no banco de dados e pode ter oportunidade de trabalhar em algumas empresas parceiras. Então esse projeto Fábrica de Talentos, ele é transformador para a vida das pessoas. As pessoas saem de lá, a gente tem muito feedback, pessoas que mudam a mentalidade. E tem mães que participam desse projeto. E as mães, elas são impactadas. Foi lindo, né? Lindo o depoimento daquela mãe, impactou bastante. E é o que mais a gente quer, tá? Para quem quiser participar, clica em algum lugar aí, você vai participar desse projeto Fábrica de Talentos, eu tenho certeza, de forma gratuita, ele vai transformar a tua mentalidade. Ele vai transformar a tua forma de ver a vida. E, como consequência, você vai conseguir ser uma pessoa empregável. Você vai conseguir ser uma pessoa que vai competir no mercado de trabalho. Gente, não é falta de oportunidade pela qual você não está trabalhando. É falta de preparo e decisão. O mercado quer pessoas boas. Chegou lá na minha empresa, hoje, tá tudo redondo. Chegou uma pessoa boa para contratar, arruma uma vaga para ela. Entende? O mercado quer pessoas boas. Exato. Só que deixa eu te falar uma coisa, a escola não vai te ensinar, só a escola não vai te ensinar a ser essa pessoa. Tem habilidades que você vai desenvolver com a tua busca. A escola não vai te dar. Não vai te dar. Por exemplo, uma coisa básica, Beto. 90% das pessoas são mandadas embora de uma empresa por falta de inteligência emocional. Quem ensina inteligência emocional? A escola ensina? Não. Então esse cálculo vai continuar. E quem faz? Hoje a Master faz. No treinamento gratuito ensina inteligência emocional. Como se posicionar. Por isso que a gente vive numa geração amamãezada, mimizenta, que não aguenta tomar pressão. E na Master a gente ensina você a entender que a pressão ela vai te impulsionar a coisas grandes. Ambiente de pressão tira muito mais de uma pessoa do que um ambiente tranquilo. Você me fez lembrar... É um vídeo que está viralizando nas redes, me parece, pelo país é a Índia. Uma mulher pedindo esmola, não sei se você chegou a ver. Não cheguei a ver. Uma mulher está pedindo esmola e um rapaz passando e observando. E ela pediu esmola para ele olhou para ela, não deu. Ela ficou olhando, no outro dia ele passou, trouxe um livro para ela sobre inteligência emocional, algo assim, para mudar a mente dela. E ele, no outro dia, ele passou, a mulher já estava lendo. E ali a caixinha, tipo, né, a leitura estava fazendo a diferença. Passou algum tempo, ele voltou, a mulher já se tornou uma vendedora. Ela não estava pedindo esmola, ela estava vendendo algo. Então, assim, realmente, a escola não te ensina isso. Você falou uma coisa muito, muito, muito certa. Leitura. Tem pesquisas que falam que a leitura, em algumas áreas, dependendo do livro que você lê, é mais importante que algumas faculdades.
Exato. Hoje, antes de vir para cá, eu passei no salão do nosso amigo Ivo Schneider, fazer um merchan para ele aqui, que cuida das minhas madeixas. Claro. E ali eu vi 4 ou 5 manicures. E eu destacou uma garota no meio das quatro manicures, observei uma. Ela não estava fazendo unha, porém estava lendo um livro. Conecte-se a ser rico, alguma coisa assim. Esses livros de inteligência emocional e tal. E eu observei e falei, essa garota é diferente. Comecei a conversar com ela. Você está lendo esse livro? Começou a ler. Ela, olha, pai rico, pai pobre, ela está assim, sabe? Olha, eu falei, essa garota, já, ou ela vai se Pega tornar o nome dela pra tu ver daqui a 2 anos. Ela falou, olha, eu comecei a ler hoje à noite eu termino de ler esse livro. Só que as pessoas pensam assim, isso o Rick Chester me ensinou muito. Quem não conhece era o vendedor de água de Copacabana, Rick Chester. Ele falava assim, ele era ajudante de pedreiro, ele estava lendo. As pessoas tiravam onda com a cara dele. Falava assim, você é ajudante de pedreiro, tá lendo? Ele falou, cara, eu sei o que eu tô plantando. Eu não sei o que eu vou colher, nem quando eu vou... Eu não sei quando eu vou colher, mas eu sei o que eu tô plantando e o que eu vou colher. Então é muito disso. Às vezes a pessoa tá numa área, ela, por exemplo, é manicure, e aí ela só se vê sendo manicure. Como é que você vai estudar se você só se vê naquela área? Nada contra ser manicure. Sim. Até porque hoje é um mercado que dá muito dinheiro, mas você pode se desenvolver tanto como manicure a ponto de abrir a tua própria empresa. E fazer esse trabalho ser cada vez mais escalável. Porque hoje, com a tecnologia, com tudo que nós vivemos pós-pandemia, tudo se torna dinheiro, profissão. Aquilo que você aprendeu, ensinar... eu esqueci o nome daquela moça que hoje a sobrancelha dela para fazer uma... Sim. 8 mil reais. Sim. A experiência, né? Não é só fazer a sobrancelha, a experiência. Exatamente, a história dela, o que ela traz... a história dela por trás da sobrancelha. Então, assim, e não tem agenda. Não tem agenda, ela não consegue atender você menos de 6 meses. Olha só, não é o preço. Não Sim. é só pelo preço. Não, o valor agregado. É o valor agregado. Mas ela construiu isso. Exatamente, isso aí. Então, assim, é interessante o trabalho que você vem desenvolvendo com esses adolescentes, e eu acredito ainda... faço mais um pedido, né? Que essa escola de talentos e o trabalho que você vem desenvolvendo com os pais possa crescer. Que você seja o chefão a produzir esse trabalho para todo o Brasil. Sozinho eu não consigo nada. Sozinho com a sua equipe, né? Com as pessoas, sabe? Exatamente. Lado a lado, ninguém acima de ninguém. Eu acho que, lógico, igual um corpo, né? Cada um tem tua função. Exato. A gente fala do dedinho mindinho, né? É que não tem função nenhuma. Bate com o dedinho mindinho para você ver o que você sente no teu corpo todo. Então, uma empresa é feita disso, de pessoas. Todo mundo tem a tua importância. Exato. Todo mundo tem a tua importância. Agora, o que você falou em cima de leitura, no nosso país, não é que é fácil crescer. Mas entenda uma coisa. Apenas 5% da população leem de 3 livros para cima. Ou mais. 3% no ano leem 3 livros ou mais. 5%. Se você tiver o entendimento de ler os livros certos e ter uma constância de ler pelo menos um livro por mês e não criar obesidade mental. O que é obesidade mental? Tu aprende e guarda para você. Isso aqui é mais uma dica. A escola não vai te ensinar isso. Você quer aprender? Você quer ter conhecimento? Por exemplo, eu consigo ficar falando com você aqui durante 10 horas, vai ter conteúdo. Porque eu entendi como funciona a minha mente. Exato. Entenda uma coisa, você lê um livro, tudo que você leu num dia você precisa ensinar para as pessoas durante o seu dia. Quando você ensina, é 90% de chance de você não esquecer sobre aquele assunto. Quando você só lê, é uma média de 10 a 15% de chance de você não esquecer. Qual o segredo que Iago teve para dominar todos esses conhecimentos? Ele é apaixonado por ensinar. Então você precisa aprender. Quer estudar para uma prova? Leia o que você precisa, cria o resumo e começa a ensinar aquilo para as pessoas. Coloca em prática. Quanto mais você ensinar, Exato. mais você vai aprender. Chegar na hora da prova não vai dar um branco. É só uma dica para você que está fazendo prova. Muitas vezes não falam isso na escola. Então, sobre essas coisas que hoje a gente ensina e com essas habilidades, na prática, a pessoa ela vai aumentar a performance dela. Exato. Ela vai aumentar o desenvolvimento dela. Agora, Iago, com toda essa sua experiência, qual é a sua visão para o futuro?
primeiro vou usar a questão dos jovens, né? É bem complicado. Eu tenho medo. O mundo que nós estamos vivendo hoje, Sim. que a gente está vendo, né? Tem muito jovem bitolado, a Tipo internet... assim, deixa eu consertar um pouco a minha pergunta. O Iago que começou alguns anos atrás, a sua visão do futuro mudou? Mudou. Mudou, né? Mudou. Imaginei. Eu acho que a pandemia acelerou muito o tempo, pelo menos uns 10 anos. E queira ou não, as pessoas elas ficaram muito tempo com a cara nisso daí, que se chama telefone. Exato. Isso pode ser usado para potencializar uma pessoa de uma forma gigantesca, mas isso pode usar para matar uma pessoa. E hoje uma das coisas que eu perguntei à garota assim, o que te levou a ler num tempo que está todo mundo no celular? Ela, exatamente isso. Eu estava muito viciada em celular. Hoje eu abandonei porque eu parei de ler e isso mudou muito a minha fala, prejudicou meus pensamentos e a minha fala, porque a gente fica viciado aqui, ó, no celular. E por que fica viciado? Você sabe? Não. Por que as pessoas elas ficam viciadas? Por que as pessoas elas querem um prazer momentâneo? Existe uma coisa, uma substância que nós temos no nosso corpo que se chama dopamina. Dopamina. Quando eu tô no celular vendo TikTok, Instagram, aquele Reels, fica rolando pra cima, essa dopamina ela vai te saciar. Como dá um prazer. Leitura, dá prazer? Dá dopamina? Não. A não ser se for uma coisa muito top que você tá lendo, que você tá vibrando. Agora, geralmente não é. Então, a leitura não dá prazer. E as pessoas não querem o prazer a longo prazo. Então, entenda uma coisa. Você que quer prazeres a curto prazo, a longo prazo você vai ter problemas. Você que ao curto prazo tem dificuldade, seu dia corrido, você lê, você treina na academia, você se alimenta bem, você se conecta com pessoas. Talvez é um desafio fazer isso sim nesse mundo de hoje. Mas ao longo prazo você vai colher os dividendos da vida. Entenda uma coisa, quando eu pago o preço agora, no futuro, eu tenho o quê? Eu tenho os dividendos daquilo que eu paguei. Eu tenho o retorno daquilo que eu paguei. Quando agora eu deixo um monte de dívida para trás, eu não leio, eu fico fazendo fofoca da vida das pessoas, eu só reclamo, eu não trabalho, eu fico sempre olhando. Eu tô deixando um monte de dívida pro final da minha vida. E aí a gente pode olhar o cenário da vida mesmo, é assim, né? Quem depende da Previdência Social, no final da vida, teve ações durante ela que deixou para trás, deixou de pagar o preço que tinha que pagar. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso no final da vida, aquilo ali não foi fruto do final da vida, foi fruto de escolhas diárias. Escolhas diárias, exatamente. Então é muito disso, sabe? O que eu não faço hoje, no final da vida eu presto conta. E o que eu faço hoje, eu também tenho essa conta prestada. Então eu prefiro pagar o preço hoje e colher o lucro no futuro de viver uma vida plena. Acho que é isso, sabe? Quando você busca autoconhecimento, quando você erra, quando você se expõe, mas você está ajustando. No final da vida, cara, você vai ter coisas extraordinárias. Maravilha. Então, esse é o Iago. Saia do conforto e vai pro confronto, sabe? Busca ter amigos que te confrontam, te desafiam. Por exemplo, você chega perto de uma pessoa e você fala uma ideia que você tem. Aí a pessoa ela começa a te colocar medo em cima dessa ideia. Essa pessoa é uma pessoa boa para estar do teu lado? Ah, Iago, mas ela quer me proteger. Será que ela quer te proteger? Ou ela quer fazer o quê? Te paralisar, porque assim ela não vai ter que se expor também. Exato. Imagina uma coisa, tá eu e você aqui, Beto. E aí eu começo a correr, eu disparo. E aí você não tá com pique de correr. Você não tá com pique de fazer exercício para me acompanhar. Aí o que você vai fazer? Mais fácil. Começar a falar um monte de coisa para me parar. Porque você já não tá me vendo mais. Você já não tá me vendo mais de lado, você tá me vendo de costa para você. Exato. E aí essa pessoa ela vai falar de tudo para que você possa parar. Então comece a entender isso. Você quer melhorar teu resultado? Você quer ir para um próximo nível? Anda com pessoas que estão no nível que você está. Você é a média das 5? Você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Exatamente. Isso é claro. Você anda com fofoqueiro, você vai ser fofoqueiro. Você anda com uma pessoa que é escassa, você vai ser escasso. Você anda com uma pessoa que trai a mulher, ao longo prazo você vai trair sua mulher. Isso não é fazer acepção de pessoas ou discriminar. Não. É realmente você saber o que você quer, escolher. Eu quero ser assim e pronto. E tá tudo bem estar no futebol e conversar sobre alguns assuntos. Exato. É ruim você ficar só tendo esses tipos de assunto. Você só viver assim. Então hoje eu seleciono muitas pessoas que eu falo, as pessoas que estão à minha volta, porque isso que me impulsiona, sabe? Esse é o diferencial. Vamos falar como você enxerga as mudanças. Não, o mercado do trabalho atualmente.
como que eu enxergo o mercado de trabalho atualmente? Tem muita gente que fala que daqui a um tempo as coisas vão ser substituídas por máquinas, né? Exato. Tem profissões que não vão conseguir. Eu acho que esse lado humano, ele tem que sempre existir. Né? Esse contato, esse calor humano. Mas você acredita que tem coisas que não vai dar para substituir? Eu acredito que tem coisas que não vai dar para substituir. Não vai dar para substituir. Exemplo, tem coisas que precisam de emoção. Eu vou te falar o seguinte, tem muita gente que fala que venda pode ser substituída com sistemas. Não dá. Eu acredito que não. Tem gente que fala Hoje, isso. você observa, nós somos testemunhas. Quando você percebe que é uma inteligência artificial te atendendo... Eu tenho medo, cara, desse futuro aí, porque eu tô vendo cada coisa já agora que tá bem avançado. Mas eu sou a favor do humano, eu vou sempre falar isso, sabe? Eu sou a favor desse calor aqui. Isso, o sentimento, melhor. A máquina não cria. Pode falar o que for, não cria. Não tem um coração batendo, não tem um sangue passando pelas veias. Eu não cria, sabe? Eu acredito até nós, brasileiros, né? Porque é um povo que o mundo inteiro conhece, que é um povo caloroso, carismático. Não tem como ser substituído, né? Sim. Tem coisas que a gente sabe que dá, mas o que eu posso falar para essas pessoas sobre o mercado de trabalho o mercado de trabalho ele tá aí para todo mundo. Vaga é o que mais tem. Se prepara. Se prepara de quê, Iago? Falei aqui, inteligência emocional. Iago, mas eu não tenho dinheiro. Vai pro YouTube. Paulo Vieira. Vai lá, poder da inteligência emocional. Tem vários cortes do Paulo Vieira lá que você pode ver. Sobre inteligência emocional, né? O cara fera. Vai lá, estuda aquilo. Estuda paralelo à tua escola. Iago, você fala mal da escola? Não, eu só falo que você tem que terminar logo e vazar daquilo ali. Porque aquilo ali vai te formar um péssimo CLT. Infelizmente, não é culpa dos professores. É um sistema. É um sistema, exatamente. Você ensina coisa na escola que é onde que você vai usar? Raiz quadrada. De verdade. Quem usa raiz quadrada? Vocês estão aí. Do TI, usa raiz quadrada? Usa? Usa raiz quadrada? Não. Ensina muito. Repete o jovem se ele não sabe raiz quadrada. O jovem que não tira uma nota boa em matemática, ele é criticado até pelos pais em casa. Eu não sou a favor disso, sabe? A nota é importante, tem que ter isso, mas eu sou a favor de desenvolver essa pessoa. Então, já que a escola não vai fazer, busca você os seus meios. Vai ler um livro, sim. Vou te falar 2 livros que é obrigação sua ler. Como fazer amigos e influenciar pessoas e os segredos da mente dos milionários. Esses 2 livros, você precisa ler, vai mudar o teu mindset. Ler e praticar. Ler e praticar. Exato. A escola não vai te ensinar essas coisas. Então hoje eu acredito que no mercado de trabalho, para você se tornar uma pessoa que vai ter facilidade, vai se tornar competitiva, você precisa melhorar as suas habilidades. Você precisa desenvolver isso. Você precisa entender sobre as suas crenças, o que tem te limitado. A gente vive numa geração que é vitimista. Vitimista. Reclama de tudo. Exato. Sempre fica arrumando um culpado pro seu insucesso. Isso não é bonito. Não é bonito isso. O dia que você entender sobre autorresponsabilidade, tudo na tua vida vai mudar. Eu era um cara também assim, culpava os outros pelo meu fracasso. Isso não é um pouco do narcisista? Pode ser, mas culpar os outros pelo seu fracasso acontece por quê? Porque você sofreu tanto que você ficou tão... Desde na tua infância, teu pai te decepcionou, tua mãe te decepcionou. Não, mas eu sou assim porque meu pai fez isso comigo. Eu sou assim porque minha mãe fez isso comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente de 40, de 50 anos aí que não prospera e até hoje culpa o pai e a mãe. Para de ser bobo. Para de ser bobo, que a culpa poderia até ser deles, mas a responsabilidade é sua. Pega o que aconteceu com você para te impulsionar a viver coisas diferentes. Você pode ter certeza de uma coisa, o teu propósito ele tem intimidade com a tua maior dor. O seu propósito ele tem intimidade com a tua maior dor. Se você passou por algo na tua infância pesado, identifica agora, hoje, vendo esse vídeo aqui, o que foi e vai investir tempo em resolver. Porque se você resolver, você vai curar um monte de gente e talvez você possa viver disso, viver financeiramente, que eu tô falando, do teu propósito. Então o que te aconteceu não é ruim não, para de ficar lamentando, para de ficar chorando, vai resolver. Se eu falar a minha história aqui para vocês, minha mãe tinha distúrbio de bipolaridade, então na minha infância eu passei por várias coisas que ela teve, não é culpa dela,
Meu pai era um cara que era totalmente ogro, um cara agressivo, que me batia. Mas a partir do momento que eu entendi que eles deram o melhor que eles tinham, que quem fere é porque um dia foi ferido, eu comecei a mudar a minha vida, porque eu liberei o perdão. E não é vítima, não se sente vitimismo. Não é vitimismo. Eu perdoei, eu falei, cara, meu pai deu o melhor dele. E aí eu perdoei meu pai. E a partir do momento que você perdoa, cientificamente é comprovado que quando você perdoa, você tira aquelas bolas de ferro que antigamente se usava nas prisões. Exato. Você tira um monte dessa bola de ferro. Você que tá aí, que se sente cansado, você que tá aí agora, que se sente pesado, parece que tá carregando um fardo, isso é falta de perdão. É mágoa, é rancor, isso só faz mal. Você fala assim, Iago, mas você não sabe o que essas pessoas fizeram comigo. Nem quero saber. O que ela fez talvez durou 30 minutos e você tá a vida toda se machucando. Tem pessoas que foram abusadas. É pesado o que eu vou falar aqui. Às vezes o abuso durou 30 minutos, às vezes durou 5 anos. Só que se essa pessoa ela não ressignificar isso, ela vai ficar a vida toda se abusando. Porque toda vez que ela pensa no abuso, vem 100 vezes maior a dor. Então para de achar que você ter raiva, rancor das pessoas é vantajoso para você. Você que faz isso, você tá bebendo um copo de veneno, querendo que o outro morra, mas quem tá morrendo é você. Exatamente. Isso é só prejuízo para tua própria vida. Então, você que tá aí hoje, perdoa. Perdoa teu pai, perdoa tua mãe, perdoa aquele cara que você teve um relacionamento que te magoou. Porque se você não perdoar, você vai continuar atraindo isso. Isso é muito louco. Tem mulheres casadas com pessoas que parecem com o pai. Porque não perdoou o pai, tornou esse vício emocional e a partir do momento identificou isso em outras pessoas. Quer ver uma coisa básica? Sim. Na tua infância, teu pai não te dava carinho, teu pai não te dava amor, teu pai era um cara que te privava, te batia, falava palavras negativas pra você. Você cresceu nesse ambiente, vendo ele brigar com tua mãe. Você cresceu nesse ambiente. Você gerou química. Vamos lá, todo sentimento gera uma química. Sentimento bom, química boa. Sentimento ruim, química ruim. Essa química ficou no teu organismo. Então ela se tornou natural no teu organismo porque você viveu muito aquilo. Você cresce, fica velho. Essa química está dentro de você. Ela se chama... E você passa a ter um vício emocional. Então, você... O que você precisa para saciar esse vício? Viver aquela mesma experiência. Então você encontra nas pessoas essa experiência. Era o que eu já ia te perguntar, como que se manifesta o vício emocional? Então eu já respondi. O vício emocional é suas experiências da sua vida que geraram um sentimento, uma química e essa química ficou no teu organismo. Então você já viu aquela pessoa que reclama de tudo? Tá sempre reclamando? Você já viu aquela mulher, aquele cara bonito, uma mulher bonita, que só arruma pessoa ruim para a vida dela? É o famoso dedo podre, né? Dedo podre, não tem nada a ver com isso. É apenas um vício que ele precisa saciar. Para a mente, é como se fosse o vício da droga. Para a mente, é como se fosse o vício da droga. Agora, aquela pessoa que está te assistindo agora, como ela detecta os sintomas de um vício? Ela precisa pegar um papel e uma caneta e anotar tudo que ela não gosta nela, tudo que acontece com ela. E ela começa a identificar aí. A partir do momento que ela anota as coisas que ela não gosta, quando ela começa a trazer para ela a consciência. Por exemplo, uma pessoa que reclama, ela acha que reclamar... Não, eu sou assim, eu reclamo. Não, ela está saciando o vício dela. Ela precisa reclamar, e ela reclama. Aí ela fica saciada e depois ela vai lá e abaixa a guarda. Aí daqui a pouco tá tudo normal, ela reclama. E abaixa a guarda. Ela precisa saciar o vício dela, senão ela fica em abstinência. Quer ver uma pessoa que tem vício de confusão e ela arruma uma pessoa de paz e a pessoa ela trata ela muito bem. Ela vai fazer de tudo para gerar confusão. Que aquilo vai incomodar ela. Porque o bem não é bom para ela. O que é bom para o organismo dela é a confusão. É matar o vício. Então não aceita esse tipo de comportamento e não acha que é normal, porque isso é fruto do que tu passou no teu passado. Iago, eu quero mudar o vício emocional. Primeiro de tudo, para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhosa. Para de achar que isso é normal. Eu sou assim, eu escuto muito essa frase. Você não é assim nada. Quando você nasceu a coisa mais pura da vida.
Você já viu uma criança nascer maldosa? Já viu uma criança nascer com inveja? Já viu uma criança nascer reclamando? Ela nasce chorando, mas não reclamando. Então você não é assim, você é algo divino. O que te fez assim foi as experiências. E se você não mapear o comportamento do teu pai com você, da tua mãe, as experiências que você teve, se você não for intencional em resolver isso, Não você vence. vai continuar, pode até vencer. Eu nem uso isso, pode vencer sim. Pode Tem gente vencer. que vence porque passa por essas coisas. Usa essas coisas. Sim. Tem coisas que eu passei na minha vida que se eu não passasse, eu não chegaria aqui, tá tudo bem. Não tem que lamentar o que passou, tem que usar isso como combustível. Cheguei até aqui, venci por causa que eu passei por isso, porque meu pai me agredia, desacreditava de mim, minha mãe. As coisas que eu passei me fizeram chegar aqui, mas elas não vão me fazer a ter paz onde eu cheguei. Essas coisas não vão me fazer, talvez, a ir pro próximo nível, porque o que eu sei me fez chegar até aqui. É o que eu não sei que vai me fazer chegar no próximo nível. Você falou algo aí que outro dia alguém me perguntou, talvez... Só te cortando, Sim. você entendeu sobre vício emocional? Entendi. Então, como que ele se manifesta? Se manifesta através das experiências que a pessoa passou na vida dela. Experiências a longo prazo. Ela passou diversas repetição de experiências ruins. Sim. Gerou uma química, ela cresce e essa química está no corpo dela. Quais são os vícios emocionais, Iago? Tem vários. Tem vícios de fazer, tem vícios de escassez, tem vício de recomeçar, tem vício de ser frustrado, tem vício de ser traído, tem vício de reclamar, tem vício de se vítima. Tem vários vícios emocionais. Agora, uma das coisas na área sentimental que a gente escuta muito, o cara se deu mal no casamento, fulano me traiu, ele começa, vai aquela sequência de traições. Por mais que seja um cara maneiro, às vezes começa a namorar, tá direitinho, daqui a pouco na mente... Isso é por causa do vício emocional? Pode ser o vício emocional, pode ser sem vergonha na dele, né? Porque... Senão tem gente que vai usar isso aqui pra ter uma bengala. Só que eu acho que isso tá assim, uma porcentagem imensa, né? Porque é caráter, né? A gente tem uma porcentagem imensa de pessoas sem caráter. Exato. Agora, qual é a diferença? Agora eu vou falar aqui. Por que a gente tem uma porcentagem tanta de pessoas sem caráter? Será que é porque hoje as coisas estão assim, correndo frouxo? Ou... Cara, a partir do momento que a gente, no nosso país, tem um jeitinho brasileiro pra tudo. E agora, na última eleição, a gente coloca um cara duvidoso a estar ali. Eu não tô nem falando bem de Bolsonaro, não, cara. Nem bem, nem mal. Só coloca um cara duvidoso, né? Que todo mundo sabe pra estar ali, o povo exalta. Tem alguma coisa aí que a gente tem que repensar. Porque o lado assim, hoje é um absurdo. Estamos observando que o bom hoje é o mal. Fazer uma negociação assim, mal feita e tal... Não é, não. Você não entendeu? é normal isso. Não é. Isso não... E as pessoas estão achando normal. Estão achando normal. Cada vez mais normal, mas não ache isso. Não busque atalhos. Se atalho fosse bom, era caminho. Né? Eu acho que eu já tive a oportunidade de fazer isso na minha escola. Princípios não se negociam. Não negocia. Caráter também não se negocia. Inegociável. Já tive a oportunidade de fazer coisas na minha escola para beneficiar outra pessoa, ter um toma lá da cá e rejeitei. Porque não faz parte do meu princípio, sabe? Não faz parte da minha conduta e não é o que eu acredito. Então, é sobre isso. Agora me diz uma coisa, qual é a diferença entre vício emocional e dependência emocional? Vícios emocionais, dependências emocionais, praticamente a mesma coisa. Uma coisa leva a outra. Se você tem um vício emocional, praticamente você vai depender daquele vício emocional. E a dependência também vai um pouco sobre relacionamento, né? Sobre tudo. Porque você sofre com a pessoa, né? Você está sofrendo com o relacionamento. Mas se seu vício é sofrer... Não, porque teu vício é sofrer. Exato. Vamos lá. A pessoa que está sofrendo no casamento e ela não termina o casamento, aí teve um dia que ela foi lá e teve algo muito pesado, ela terminou. Eu terminei meu casamento, já! Daqui a 2 dias ela tá depressiva, porque ela quer de novo aquele casamento. Quando você fica um tempo sem usar algo que você tem que usar, talvez uma droga, uma bebida, você vai ficar estressado, você vai querer aquilo de novo. E o vício emocional é isso. Ela vai querer de novo voltar, e aí o cara vai talvez tratar ela bem, e aí depois vai fazer a mesma coisa e vai saciar o vício dela. Ontem eu ouvi um companheiro seu, um coach, dizendo uma ilustração sobre dependência emocional. Ele falou, olha, tinha um casamento, um casal e tal, e aquele cara, ele deu um bolo bolorento para ela. E ela comia. Estava ruim, mas ela comia.
E ela gostava daquilo. Chegou um certo tempo, uma outra pessoa chegou com uma torta deliciosa, fresquinha para ela. Ela comeu e não gostou. Voltou a comer aquele bolo bororento, porque aquilo ali era dependência emocional. Foi onde ele resumiu isso. Que muitas vezes a pessoa está sofrendo tanto na área da dependência emocional que quando ela encontra alguém muito bom, para ela não serve. É uma coisa muito... Parece que é algo que impregna na alma da pessoa. É um vício. É um vício, né? É um vício. Foi feito um estudo que pra mente é a mesma coisa que o vício da droga. É a mesma coisa. É o mesmo lugar que aciona com esse vício. Meu Então ela tem um Deus. vício daquilo ali. Isso é algo que realmente acontece e você precisa gerar... Primeira coisa, você quer mudar? Quer mudar algo? Traz a consciência. Tem uma frase que eu gosto de falar que é assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Meu Deus. Pesado, né? Então você só muda o que você sabe que é errado. Então se para com essa história de ai que eu não gosto de escutar ninguém, ai que é papo de coach, ai que nego fica motivando na internet. Para de ser assim, cético, sabe? Tem gente assim que não acredita em nada. Não E aí, muda e não aceita a mudança, e aí tem né? uma vida como tem. Exato. Cada um tem a vida que merece. Tem áreas da minha vida que eu não desenvolvi ainda, que eu sei o porquê que eu não desenvolvi. Eu não fico lamentando, eu tô buscando desenvolver. A vida é sobre isso. Cada um tem a vida que merece. Agora, Iago, como identificar que eu estou enfrentando um vício emocional e não apenas uma reação momentânea? Como identifico isso? É algo contínuo, aconteceu mais de uma vez. Algo contínuo, acontece diariamente ou mensalmente. Você teve experiência na tua vida durante anos. Então é sobre isso. Quando você tá tendo esse mesmo comportamento várias vezes, e aquilo ali quando você tem te faz bem, pode fazer mal agora, mas conscientemente faz bem. E como você pode ajudar uma pessoa assim? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como coach? Como coach, ajudando ela a identificar, fazendo as perguntas certas. Confrontando, né? Perguntando primeiro, antes de confrontar. PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria. Cara, se você estiver perto de uma pessoa que sabe perguntar, ou se você é essa pessoa que sabe perguntar, esquece. A pessoa que sabe perguntar, ela ganha qualquer coisa na vida. Porque é um dom saber perguntar e é treinável saber perguntar. Hoje em dia, as pessoas estão gastando muito dinheiro com remédios para mudar essas situações. Que é o que você falou, muitos não dão ideia, não querem ouvir o coach. Mas se sentar com uma pessoa como você e outros companheiros que você tem, com certeza não ia precisar de remédio. Sabia que existe uma coisa que se chama farmácia interna? Não. Vocês sabiam disso, gente? Farmácia interna, já escutou? Não. Por exemplo, faz aqui comigo, vocês que estão aí. Vou usar a galera que eu sou assim, tá, gente? Olha pra mim, faz assim, ó. Ri assim. Você que tá em casa aí, ó. Uma pessoa que tá triste, qual é a fisionomia dela? Tristeza, né? Uma pessoa que tá depressiva, como que ela fica? Semblante caidaço. E ela cai o corpo dela. Sim. Quanto mais depressiva, mais ela tá parecendo um feto. Ela quer ficar espremida assim. Como que é o oposto disso? Ombro levantado, cabeça levantada, sorriso no rosto. Pose da Mulher Maravilha aí, ó. O que isso vai gerar? Ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor e da felicidade. Você quer aprender a ter uma vida mais feliz? Aprenda a exercitar isso. Você acorda já reclamando. Seus primeiros pensamentos do dia definem seu dia. Você quer mudar seu estado de espírito? Começa a sorrir mais, porque é científico. Começa a usar seu pensamento para atrair coisas boas, porque é científico. O que tu pensa, tu és. Tem gente que tem posicionamento ruim porque só pensa coisa ruim a respeito de si. Você quer mudar a tua vida aqui no jogo? O jogo é a vida, mas aqui é o treino. Treina aqui bem para que o jogo seja diferente. Muda a sua mentalidade e seus pensamentos. Iago, há um ano atrás, eu observei que você mudou um pouco, né? Eu era mais fortinho. Opa! Eu acho que até eu também mudei um pouquinho. Mudou bastante. Mas você está bem notável, né? Que você emagreceu, está muito bem. Faz parte também do seu ensinamento, do dia a dia, como chegar a esse corpo. Ainda não cheguei no que eu quero, mas... Disciplinar, né? Vamos lá.
Eu tinha cento e... Naquela época eu tava com 108 quilos. 109 quilos. Naquela época que eu participei da entrevista, há um ano atrás. Era até mais sério, né? Sim. Porque o sorriso ficava mais Né? fechado. Mais cheinho. E era uma coisa que me incomodava muito. Esteticamente, quando eu ia correr atrás dos meus filhos, esporte, um cara que fala sobre alta performance, não consegue cuidar do próprio corpo. E há 5 meses atrás eu decidi. Aconteceu algo na minha vida e eu peguei aquela coisa que aconteceu ruim e usei para startar isso. Eu lembro que eu entrei no banheiro e orei para Deus e falei, Deus, me dá força, porque eu vou entrar nessa jornada de transformação do meu corpo, que através disso vai transformar minha mente. E aí, por que eu entendi isso? Porque na teoria, eu sei como funciona. E como que cria um hábito? Vamos lá. Tem hábitos que levam 7 dias, hábitos pequenos. Por exemplo, se você quiser tirar açúcar do café, se você fizer isso por 7 dias, você consegue tomar café com açúcar. Estou tomando Pequenos coragem hábitos. para fazer 7 isso. a 14 você consegue. Se você fizer isso por 7 dias, como é que funciona isso? Existe uma coisa que se chama sinapses neurais, que é a conexão dos neurônios. Então imagina que você começou a tomar café sem açúcar um dia. É desconhecido, tua mente não está convivendo com isso, é algo novo para ela. Então ela teve um choque, sinapse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira parte já foi. A cada 7 dias se renova um ciclo. E eu entendia isso. Eu ensino isso para as pessoas, que é assim que funciona. E se você quiser realmente ter um hábito fixado, tem hábitos que levam 66 dias, que é o estágio final. Então, a academia são 66 dias para você instalar esse hábito na tua mente. Então, o que eu faço? 7 dias, 14, vai aumentando a frequência. Aumentando, vou aumentando. Quando chega a 66 dias, eu falei, intencionalmente, eu vou correr na academia aqui do meu prédio, 40 minutos todo dia, não sei por que 40, e vou começar a dividir isso na minha cabeça. Então, eu vou correr. Quando eu ficar com o corpinho, reduzir um pouquinho, eu vou entrar na academia. Só que para entrar na academia, eu preciso ter alguém que vai me ajudar. Então, eu tenho um amigo meu que é muito bom nisso, entende muito e é fácil acesso para mim. Por mais que a academia que ele malha era distante da minha casa um pouco, valeria a pena pagar um preço. Mas você não poderia pagar um personal? Poderia. O personal fica com você 1 hora. Hoje eu treino 2h30 na academia, pra você ter uma noção. E aí eu fiz esse processo de todo dia. Eu lembro que eu correndo na esteira, pensando no que me impulsionou a fazer aquilo, que o motivo foi forte para mim. Um dia vai estar no meu livro esse motivo, né? Mas esse motivo é um motivo que vai durar às vezes pouco. Entenda uma coisa, se você na tua vida passou por alguma situação que te constrangeu, ao invés de ficar se vitimizando, usa ela para resolver o que te constrangeu. Tem tanta gente que às vezes está vivendo algo que não quer viver, está acima do peso, está passando por uma situação que não é legal, que se sente mal. Ao invés de ficar na bad, usa isso que está te fazendo mal a teu favor. Você falou algo aí, está falando algo que aconteceu comigo, porque eu queria a vontade de emagrecer, de perder peso, aquela coisa toda. E hoje nós moramos numa cidade, né, que tem praias, que você pode correr na beira da praia, contemplar. E eu fui convidado para fazer uma atividade física na praia. Falei, cheguei em casa cansada e nada. Hoje, quando você toma a decisão e você assume, não, eu vou fazer, eu fui a primeira vez na aula de boxe na praia. Rapaz, não quero parar mais. Sim. Tá quanto tempo fazendo? 1 semana. Continua. O que as pessoas, por que as pessoas não constroem hábitos? Porque elas não fazem pelo tempo certo. Exato. Iago, é todo dia? Sim. No meu caso, hoje, domingo, eu não treino, que é descanso. E quinta-feira é o day off, onde eu corro e faço só abdominal. Então, são 6 dias que eu treino durante a semana e 1 dia eu descanso. Só que todos os dias eu fiz isso só respeitando o domingo. E é isso que as pessoas elas não entendem. Iago, mas e se eu faltar? Tem que recomeçar a conta. Você quer transformar um hábito? Faça por 66 dias. Disciplina é você ser discípulo de si mesmo. Fazer quando não tem vontade de fazer. Uau. Quando você faz só quando você tem vontade, você é mimado. Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então eu entendi que eu precisava fazer aquilo. E aí eu comecei a fazer. E aí o primeiro mês, daqui a pouco o segundo mês eu já estava na academia. Terceiro mês eu estou há 5 meses, num processo que vai fazer agora 5 meses.
onde agora eu tô melhorando, entrando numa dieta regrada, para você ter uma noção. Agora, lógico que eu reduzi a comida, lógico que eu comi coisas diferentes, mas agora é que eu tô fazendo uma dieta regrada. Por quê? Entenda uma coisa, você quer ter hábitos bons? Tenha primeiro um hábito, porque um hábito bom puxa outro hábito bom. É porque geralmente a gente quer só o resultado, né? Não, Mas você vai lá e começa a treinar. Depois você vai começar a beber mais água. Depois, como consequência, você vai querer se alimentar melhor, porque você está fazendo muito esforço. Hoje na academia você pode ter uma certeza, eu não passo uma semana sem ter dor. Meus treinos são muito exaustos, por isso que eu tô ganhando muito resultado. Eu pego pesos na academia pelo tempo que eu tô, que tem gente que não pega. Não é porque eu sou melhor, é porque eu entendo que quando eu tô ali é para fazer o meu melhor. Sim. Esse é o diferencial, é fazer o meu melhor. Eu tô ali para alcançar algo que é uma luta que eu tenho. Eu me identifiquei muito no treino, né? Eu já treinei muito tempo atrás e voltei agora. E o tempo faz você gostar. Entenda uma coisa, se você faz o que você não gosta pelo tempo determinado, logo você vai gostar do que você não gosta. Eita, as frases. Então hoje eu era um cara que eu não gostava de treinar, não me via treinando, tinha sentimento ruim. Eu fiz sem vontade. Teve dias que eu corri na esteira chorando porque eu tava com dor no joelho, mas fiz. E devolve. Hoje eu sou um cara que antes de vir pra cá eu sabia que minha agenda tava cheia hoje, porque eu tenho que pegar meus filhos também. E eu fui cedo correr. Eu tô na dieta cedinho, daqui a pouco eu tenho que sair daqui já comer. Disciplinar, né? Disciplina. Agora, esse seguidor que tá te assistindo aí, tá deitado no sofá. Puxa vida, eu queria ser igual esse cara. Eu não tenho coragem, não consigo. Faz uma coisa. O que fazer? Levanta e faz o que tem que ser feito. Que as pessoas elas falam que a mente... mas a mente... Cara, a mente vai receber o teu comando. Você tá deitado. A mente tem como te prender na cama? Tem? Te amarrar? Não, amarrar não. Tá deitado. Não fica pensando muito não. Levanta e faz o que tem que ser feito. Agora, geralmente as pessoas... Só pra agregar em cima disso. Levanta e faz o que tem que ser feito. A motivação vem no meio do caminho. Entenda uma coisa. A motivação, ela não gera disciplina. Mas a disciplina gera motivação. Quer ver uma coisa? Não tô com vontade de treinar. Quantas vezes agora, nesse período que eu tô treinando... De manhã eu corro 6 km em jejum no prédio. Olha isso, 6 km em jejum. Você acha que eu tenho vontade de acordar? Tem dia que eu acordo 6 horas e dormi meia-noite pra fazer isso. Sabe o que eu faço? Eu levanto, boto o tênis, escovo o dente e vou igual um zumbi. Quando eu chego lá, começo a correr, vai liberar endorfina e eu fico super motivado e faço um treino de corrida top. E é uma sequência, né? Se você dorme mal, você começa a se exercitar. Lógico. Você já chega cansado. Lógico. Eu tive essa experiência. Assim. Mas esse processo é importante você entender. A motivação, ela não gera disciplina. Então para com essa história que você tem que estar motivado para fazer, que você nunca vai fazer. Geralmente as pessoas tomam a decisão assim depois de uma grande decepção também, né? Com certeza. Ou você pega uma grande decepção e usa para se afundar naquilo, ou você usa aquilo para te alavancar. Então, cara, seja disciplinado, faz quando não tem com vontade. Eu botei na minha cabeça o seguinte, eu não tenho que comer? Eu não tenho que tomar banho? Por que eu faço essas coisas? Porque se eu não comer, eu fico com fome. Então, a reação é automática. Se eu não tomar banho, vai feder. E se eu não malhar? Eu vou morrer antes da data. Entenda uma coisa... Se você não treinar, isso vai te afetar em todas as áreas da tua vida. Quer ver? Se você treinar, você acha que você aumenta a tua performance financeira? Se você treinar? Se você treinar, você acha que você vai aumentar a tua performance financeira? Você consegue ganhar mais treinando? Muito louco isso, né? Por exemplo, se você aumentar a sua concentração, você melhora teu resultado financeiro? Com certeza. Se você treinar, você vai aumentar. Com certeza. Se você tiver mais vigor, você aumenta seu resultado financeiro? Com certeza. Se você treinar, você vai ter. É isso que as pessoas precisam entender. E outra, essa semana eu vi uma pesquisa, né? Hoje nós estamos observando os velhos, né? Os idosos com Alzheimer. Se antes falassem, ou eles tivessem o entendimento que exercitando as pernas, os músculos, isso não aconteceria a demência e o Alzheimer, não teríamos tantos idosos com Alzheimer. Você vê que a nova geração agora, mulheres aos 50, 60 anos, agora está na moda. A mulherada está toda... Na academia. Trabalhando, na academia. Fazendo alguma coisa, se movimentando. Exatamente. Você acha que a gente ficar em pé o tempo todo, seus ossos vão aguentar sempre se você não se exercitar? Não vai. Você vai chegar no final da tua vida lá, você não vai conseguir nem andar. Essa é a grande verdade. Então, Iago, por que eu tenho que fazer exercício físico? Porque tudo vai mudar na tua vida. Tudo vai mudar. Nós começamos o nosso bate-papo hoje falando da sua empresa, que é o seu negócio, que é a Master.
antes de chegarmos ao final e concluirmos esse assunto, qual é o maior propósito da Escola Master? Transformação de famílias. Transformação de lares. Eu tive um lar conturbado. Graças a Deus, hoje eu tenho um lar abençoado. E eu quero que as pessoas elas entendam que o lar é tudo, né? A sua casa é tudo. E qual é o maior desafio que você está tendo que enfrentar para que esse princípio, esse motivo permaneça? Hoje, as pessoas elas são muito acomodadas. Elas não querem mexer nas feridas. Eu acho que o maior desafio é isso. É a crítica das pessoas, né? Uma crítica de, como eu falei, de coach, que é papo de motivação. Eu não tô com vontade nenhuma de te motivar. Eu tô com vontade de te ativar. Esse é o meu objetivo aqui. Então, se você não gosta de mim, o problema é teu. Eu não tô nem aí pro teu amor. Eu tô aí para ser respeitado por você. E como é que se respeita? Sendo um profissional, sendo um especialista, e eu sou em comportamento humano. Eu posso conversar com você aqui durante 10, 15 minutos e entender mais da sua história do que amigos que você conhece há 7 anos, 8 anos, 10 anos. Iago, por que você é melhor do que as pessoas? Não. É porque, primeiro, eu tenho esse propósito, tenho essa sensibilidade, Deus me deu isso, e eu estudei muito. Estudo muito. Ah, mas ele é tão novinho, 27 anos. Que experiência você tem? Eu tenho 3 filhos. Eu errei em 2 casamentos. Quando eu falo errar, não é traição, não, é comportamento. Eu não sabia as coisas que eu sei hoje. Eu errei como pai, principalmente com meu filho mais velho, e eu aprendi a resolver os meus problemas. Se você tem problema, se colocou em situações de problema, resolve. Dignidade é o nome disso. Tem gente que faz filho e aí fala que não tem tempo para dar educação, para criar o filho. Toma vergonha na cara. Fez filho, resolve. Resolve. Dignidade. Se colocou em algum problema, resolve. Dignidade. Eu acho que isso que as pessoas precisam entender cada vez mais. Então hoje o propósito da Master é esse. É fazer as pessoas elas entenderem cada vez mais sobre as coisas que aconteceram com ela e o que ela precisa fazer para mudar aquilo. Maravilha. E qual é o maior ensinamento que a Master proporciona para os seus alunos? Se autoconhecer mais. Eu acho que isso é um ponto principal. Quando o professor está dando uma aula, quando ele faz um questionamento, quando o aluno vai apresentar uma palestra, eu acho que é sobre isso. Quanto mais você se conhece, mais você performa. Quanto mais você se conhece, mais você faz as coisas acontecerem. Por exemplo, você acha que hoje as pessoas elas têm dificuldade em falar com o público? Você que está aí tem dificuldade de falar com o público? Você tem medo de falar em público? O seu problema não é falar em público, o seu problema é falhar em público. Você foi tão cobrado na tua vida, você tem sua identidade tão fragilizada, você tem sua identidade tão conturbada, que hoje você não se expõe a falar porque você tem medo de falhar. E isso está te impedindo de você mudar a tua história. Então entenda isso. Se eu fosse esperar o melhor cenário para falar, eu vejo meus vídeos de 2 anos, 3 anos atrás, eu falo, meu Deus, olha quanta besteira eu falava. Meu português era bem escasso. Mas o movimento, a ação, o treino, pessoas que estão com dificuldade de falar, tem 2 coisas para te falar. Primeiro, você tem dificuldade por um bloqueio que aconteceu na tua infância. Alguém falou, fica quieto, você só fala besteira. Alguém te bloqueou e você precisa desbloquear. Bora, vamos desbloquear. Identifica, perdoa a pessoa e começa a falar sobre você coisas positivas. E o segundo ponto, repetição. Você quer ser bom em algo? Treina. 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 Você quer ter um bíceps legal? Você precisa entender isso aqui, ó, rosca direta. E aí eu preciso entender sobre estímulo certo. Eu tenho o estímulo certo, rosca direta. Pelo tempo certo, pela intensidade certa. Você quer mudar algo na tua vida? Entenda isso. Dá o estímulo certo na área que você quer mudar, pelo tempo certo, na intensidade certa. As pessoas elas não mudam porque elas às vezes dá até o estímulo certo, mas a intensidade baixa. E não faz isso pelo tempo que tem que fazer. Sim. Então você quer mudar algo na tua vida? Estímulo certo. E aí como é que você tem que dar o estímulo certo? Quando você tem um especialista no assunto. Por exemplo, você está com problema no coração, você vai no clínico geral? Não. Você vai aonde? Cardiologista. Cardiologista? Por quê?
Porque ele entende do coração. Ele é especialista? Especialista. Então, como é que eu entendo os estímulos que eu tenho que dar? Busca um especialista. Para com essa história que coach não presta, vai buscar a ajuda de um coach, de um mentor. Se você quiser, você pode vir falar comigo. A gente tem mentorias preparadas para você. Tem várias coisas que eu posso te ajudar. Mas para com essa onda que coach não presta e vai tomar conta da tua vida de vez e viver o que você nasceu para viver. Acredito que você nasceu para reinar, cara. Papai do céu, quando morreu na cruz lá, Jesus, quando morreu na cruz, ele já deixou todas as coisas lá, para que a gente possa viver o sobrenatural na terra. E se você não vive, é disfunção. É simples. O porquê que eu não sou rico? Porque teu pai não desenvolveu essa habilidade. E aí você não tem. E como que eu faço para ser rico? Aprende a desenvolver essa habilidade. E como é que você desenvolve essa habilidade? Começa a ter entendimento de quem você é, começa a ter autoconhecimento, começa a estar nos ambientes. Outro ponto que eu posso te falar aqui. Você quer mudar algo na tua vida? Ambiente certo. Vamos lá. Ambiente certo. Eu encontro pessoas, então ambientes novos, pessoas novas, ideias novas, ações novas, Exato. ações novas, resultados novos. Sacou? Você quer mudar teu resultado? Muda o ambiente. Ambiência é tudo. Você não consegue deixar de ser um fofoqueiro se você só anda com fofoqueiro. Você não consegue deixar de ser um vitimista se você só anda com vitimista. Mas você consegue ser uma pessoa de sucesso quando você está andando com pessoas que estão buscando a mesma coisa, as pessoas de sucesso. Você consegue ter um corpo legal quando à tua volta tem pessoas que estão com um corpo legal. É bem complicado você parar de comer bolo se na tua casa tem bolo. Então, tira o bolo da tua casa que você vai ter facilidade para comer outra coisa. E você está falando algo que realmente em todas as áreas. No meu negócio, por exemplo, na minha empresa, eu estava, ou melhor, observando o público errado. Sim. A partir do momento que você encontra o público certo para o seu negócio, acabou. Isso é na área sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Você está falando algo assim que realmente é uma receita. Sim. Que se a pessoa tomar para si e fazer, não, vou seguir isso aqui, vai ter sucesso. Quer ver uma coisa para a gente gerar isso na pessoa? As pessoas têm decepção com curso. Se decepcionaram com pessoas que ligaram, falaram uma coisa, chegou na hora é outra. Aí ela começa a ter o quê? Um sentimento ruim sobre curso. Exato. Só que o filho dela precisa de quê? Curso. Aí ela não bota. Aí no final da vida o filho se prejudicou por causa disso. Depois que passa um tempo. Tem um preconceito dos pais, o filho... Casei, minha mulher me traiu, nunca mais eu vou casar? As pessoas são diferentes, gente. Para de generalizar. A gente vive num mundo que as pessoas falam, homem não presta. Igual o negócio da Luísa Sonza. Aqui, não sei o que é homem, mas nunca é homem, mas é sempre homem. Essas frases são de pessoas frustradas. Que só atrai pessoa ruim pelo vício dela e acha que o problema é homem. Ela que escolhe errado. E por incrível que pareça, viraliza, né? Viraliza, mas... todo mundo acaba acreditando. E fica com... mas tadinha. Lógico, o cara traiu, o cara foi errado mesmo. Moleque, sem caráter. Agora, a mulher também, ela ter essa comunicação que homem não presta, todo mundo que eu conheço que fala que homem não presta só atrai homem que não presta. Que louco, né? Por quê? Gatilho. Então vai resolver as feridas que você tem dentro de você, as decepções que tem, porque é simples. Você teve um pai ruim, um pai que não é um bom exemplo. Casou uma vez, deu ruim, esquece. Se casar duas, então esquece. A sua visão de homem é só aquilo ali. Então, se você não ressignificar isso, você só vai atrair pessoas assim. Exato. Então, quer atrair pessoas boas? Foca primeiro em você, se liberta dessas feridas e vai tomar conta da tua vida a ponto de você estar tão bem que você vai atrair coisas boas. Pessoas que não estão bem, atrai pessoas que não estão bem, atrai pessoas ruins. Então, tem esse tipo de mentalidade, faz a diferença na vida das pessoas, quando ela começa a entender. E como eu falei de ambiente, cara, ambiente é tudo. É tudo. Acabei de falar, a pessoa tem esse preconceito de curso, só que ela precisa fazer curso. Larga isso, clica aí, acompanha mais da Master, você vai ver o trabalho que a gente faz aqui. Vai mudar a mentalidade do teu filho. Eu te convido a fazer um treinamento comigo aqui gratuito, que você vai sair daqui, você falar que mudou a vida do teu filho. Se você não tiver essa mentalidade, mudou a vida não, mas a mentalidade, cara, foram falado coisas aqui que startou a mudança de vida do meu filho, melhor falando. Startou, Iago. Eu mudo meu nome. Porque tudo que é feito com amor e com propósito, esquece, as coisas funcionam. Exato. Só que as pessoas elas estão tão machucadas
estão machucadas com homens, estão machucadas com as frustrações do mercado, homem com mulher também, isso aí vale de várias coisas, que quando eu chego aqui, ó, nem vou encostar na ferida, você já, ai, é a mesma coisa, ai, é enganação, ai, então faz... Não, para com isso. E se permita viver experiências novas. Se permita. Agora, você... Uma pergunta que eu já fiz uma vez para você, mas já faz um ano atrás, com certeza você deve ter mudado de ideia. Mas hoje o podcast está iniciando, que é o Pode Confrontar. Brasil, o mundo inteiro vai estar assistindo. Amém. E a ideia de levar a Master para todo o Brasil. Continua? Continua. Continua. Hoje mais madura. Como mais madura, Iago? Eu tenho na minha cabeça que eu não quero ser um curso que vai ensinar informática, gestão em inglês só. Eu já não ensino só isso, mas eu quero cada vez mais levar esse meu método de trabalho para dentro das escolas e ter isso na grade dos alunos. E eu acredito que mais do que nunca agora você está vendo a necessidade. Sim. Como o Brasil precisa disso. Sem contar, hoje a gente está criando um produto para levar essas informações para dentro das empresas. Então você que é empresário, quer aumentar o faturamento da tua empresa, aprenda a cuidar de pessoas. Aprenda a desenvolver pessoas. Pessoas desenvolvem ideias, pessoas desenvolvem negócios. As pessoas estão querendo tanto lucro e esquece das pessoas que geram o lucro. Então você que é empresário, que talvez não tenha esse know-how, não tenha esse conhecimento, eu tenho muita ferramenta que vai aumentar, vai melhorar o ambiente da tua empresa e com isso vai melhorar o resultado da tua empresa. Então é mais um produto que a gente está criando e eu também estou iniciando uma mentoria individual com a pessoa, onde a gente vai ter 10 encontros individuais com várias ferramentas tete a tete. Uau. E isso realmente é algo que é transformador. Vai ser puxado? Como que eu falo? Puxado não. Quanto que tu pagaria para você ter resposta da tua vida que você até hoje não tem? Olha. Quanto você pagaria para mudar o teu faturamento de 1x para 10x? Quando você se liberta das coisas ruins, isso é automático. É automático, exatamente. Entende? Agora, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para esse jovem que você gostaria que ele estivesse dentro da sua escola? Escolhe melhor os seus ambientes. Os ambientes vão fazer você. Escolhe melhor os ambientes. Esse jovem ele está muito querendo viver a vida da zoeira. Eu já tive aí, eu sei como é que é. Tô falando para você deixar de fazer isso não, mas paralelo a isso, busca estar em ambientes que façam você crescer. Entenda uma coisa, vou te dar 3 dicas básicas. Primeiro, não existe sorte, existe método. Um passo a passo. E lá na Master a gente tem esse passo a passo. Um método. Outra coisa, o jogo do progresso. 1% ao dia, a conta fecha. Legal. 1%, um pouquinho melhor a cada dia. Você não precisa mudar tudo de uma vez não, isso é ilusão. Quando você estiver perto de alguém que quer mudar tudo de uma vez, sai fora. Porque essa pessoa ela vai se frustrar e vai te atrapalhar também. Então, um pouquinho melhor a cada dia. E a terceira dica, a mesa que você está sentado, você é o mais inteligente ou o mais burro? Seja o mais burro da mesa que você está sentado. Isso vai mudar a tua mentalidade. E já que você quer isso, se você de fato quer isso, faz sua matrícula nesse treinamento gratuito primeiro e como consequência você vai ser o nosso aluno e vai destravar e vai mudar a sua mentalidade ainda em 2023. Eu creio isso e quero isso para a tua vida. Maravilha. Agora eu quero uma última mensagem com o coach. Você falou como diretor, empresário. Agora o coach. Cara, a nossa vida muitas das vezes é como uma casa. Imagina uma casa que tem um tapete na sala e aí toda vez que você limpa, você joga para debaixo do tapete. Talvez isso aconteceu na tua vida até hoje. Você pegou todos os problemas que você teve, todas as dificuldades que vocês tiveram, vocês colocaram para debaixo do tapete. Hoje eu te convido aqui a levantar esse tapete e começar a arrancar essas sujeiras que tem dentro de você, porque isso está impedindo você de voar. Imagina que você é um carro de mais de 1000 cavalos, mas você está andando igual aqueles carros, aquela Brasília Tec-Tec fumaçando, é porque tem coisas ali que precisam ser ajustadas, tem peças que precisam ser tocadas, para que você possa viver na alta performance e você viver na tua potência. Eu não acredito que ninguém é melhor do que ninguém. As pessoas que mais têm resultado são as pessoas que mais passaram por coisas ruins. Então, são pessoas que ao invés de reclamar, elas resolveram, elas limparam todas as sujeiras para que elas possam viver algo extraordinário. E é isso que eu desejo para a tua vida.
e quero te ajudar nessa jornada que sei que é desafiadora. Pode contar comigo que juntos a gente vai fazer algo impactante e ainda em 2023 você vai viver grandes recompensas na sua própria vida e você vai crer que esse autodesenvolvimento é o que vai te libertar. E te libertando, esquece, você vai libertar todo mundo à tua volta. Uma mudança sua é capaz de impactar toda uma geração e mudar o futuro da tua família. Pode ter certeza disso. Maravilha. Iago, mais uma vez, quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui contigo, participando, né, do seu primeiro podcast. Muito obrigado você, Beto, por ter aceitado o meu convite. Te desejo muito sucesso. Hoje, o Brasil ele está no ranking de ser o terceiro país do mundo a usar o podcast, a ter o podcast, a se comunicar através do podcast. Porque hoje as pessoas, todos os empreendedores, empresários, entenderam que o podcast faz parte do sucesso do seu trabalho. Exatamente. Então, é onde você pode entregar aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida como profissional e essa entrega vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu creio nisso. Então, eu desejo muito sucesso para você. Essa é a minha missão. Tá, gratidão. Desejo tudo em dobro para você. Tá bom, obrigado pelo convite quando você me fez há 1 ano atrás. E esse podcast aqui está se iniciando porque você me convidou lá atrás e me deu uma oportunidade. Fico então, feliz. Acho que você está aqui me entrevistando no meu primeiro podcast, para mim é uma honra e é uma comprovação de gratidão. Que a gratidão não é falada, ela é sentida e eu sinto isso por você. Obrigado mesmo, de verdade. Para você, sucesso. Vamos para cima, tamo junto. Tudo de bom.